A economia chinesa está em crise. O colapso do mercado imobiliário nos últimos anos deixou algumas cidades extremamente baratas. Este ano deveria ser sobre a recuperação econômica deles. Porém, o Partido Comunista enfrenta um novo problema: a crise da dívida. As autoridades locais estão ficando sem dinheiro? Alguns servidores públicos chineses estão enfrentando redução salarial. Na China, uma repressão está em andamento, visando grandes empresas, especialmente gigantes da tecnologia, que estão sendo multadas e controladas. O que motiva essa ação? A China enfrenta uma grave crise fiscal, colocando todo o governo à beira do colapso. Servidores públicos estão sem salários, governos locais atolados em trilhões de dívidas e empresas enfrentam repressão brutal. Para agravar, o mercado imobiliário segue em queda, alimentando a crise. A questão é, como as coisas ficaram tão ruins em tão pouco tempo? Neste vídeo, veremos como o sistema tributário falho da China está afetando significativamente o país e o mundo. Para começar, a crise fiscal da China pode ser resumida simplesmente dizendo que o país simplesmente não está recebendo receita tributária suficiente. Essa receita é como o governo obtém recursos para financiar escolas, hospitais, estradas, trens de alta velocidade e até os navios que patrulham o Mar do Sul da China. Sim, é muito importante. Com a redução na entrada de dinheiro, a China enfrenta mais dificuldades para lidar com grandes problemas econômicos e as falhas no sistema começam a surgir. O interessante sobre essa crise é que a economia da China cresceu 5,4% nos primeiros 3 meses de 2025. Apesar do crescimento, o governo arrecadou 3,5%, menos impostos nesses meses, comparado a 2024. Isso representa uma perda de cerca de 174 bilhões de yuan, ou aproximadamente United States Dólares dos Estados Unidos. 23,8 bilhões. Isso é uma grande quantia que o governo está perdendo, mostrando por que eles se esforçam para equilibrar crescimento com um orçamento mais apertado. A receita fiscal na China vem caindo desde o final de 2023, apesar das projeções de crescimento econômico geral. Mas como isso faz sentido? Como a economia pode estar crescendo e, ao mesmo tempo, ter menos receita fiscal? Primeiro, vamos abordar isso e depois mergulhar em como essa crise fiscal surgiu. O Partido Comunista Chinês se irrita quando o produto interno bruto da China é questionado. É por isso que, quando começaram a usar os dados fiscais para mostrar que o produto interno bruto chinês não está crescendo, o Partido Comunista Chinês decidiu gradualmente ocultar seus dados econômicos. O Partido Comunista Chinês oculta a verdade e dissemina mentiras. Na verdade, o governo chinês tem um orçamento de 30 bilhões de dólares por ano apenas para espalhar propaganda dentro e fora da China. Sem vocês, não teríamos chance de expor suas mentiras. Não temos bilhões ou mesmo milhões, mas temos a verdade. Isso é ainda mais poderoso. Se puderem, por favor, curtam e se inscrevam abaixo. Isso nos ajuda a espalhar a verdade para mais pessoas. Agradecemos a vocês. O crescimento registrado na economia da China no primeiro trimestre deste ano não foi distribuído uniformemente. Nem todos os negócios ou pessoas estão prosperando. Grande parte desse 5,4% veio de fatores específicos, como fábricas dobrando a produção de mercadorias para exportação. Os Estados Unidos impuseram novas tarifas sobre produtos chineses que deveriam entrar em vigor em abril de 2025, por isso a pressa. Por isso, empresas chinesas queriam enviar seus produtos antes das novas tarifas entrarem em vigor, pois trariam problemas adicionais. Isso fez a economia parecer mais forte devido às exportações que contam para o produto interno bruto. Mas eis o problema: fábricas ocupadas não necessariamente geram mais lucro ou pagam mais impostos. Isso não implica que as pessoas comuns estão gastando mais, o que é crucial para os impostos. Embora o produto interno bruto tenha aumentado, o tipo de crescimento que enche os cofres do governo não ocorreu tanto, resultando na queda de 3,5%. Agora, vamos analisar como surgiu a grave crise fiscal da China. A crise fiscal que prejudica a economia não surgiu repentinamente. O problema vem se construindo por décadas, enraizado na evolução do sistema tributário da China e no cabo de guerra entre Pequim e os governos locais.
Essas bases históricas prepararam o cenário para a bagunça atual, e entendê-las é fundamental para compreender a crise por completo. Começaremos com a evolução do sistema tributário chinês, pois foi onde as sementes da crise foram plantadas. Nos anos 50, durante a construção da economia socialista chinesa, o sistema tributário era simples. O governo possuía a maioria dos negócios, então os impostos não eram um grande problema. Porém, no final dos anos 70, as estatais, que antes apenas entregavam os lucros para Pequim, começaram a mudar. Sob Deng Xiaoping, a China abria sua economia, migrando de um sistema planejado para um que aceitava os mercados. Isso significava que o governo precisava de um sistema tributário real para se financiar, não apenas dos lucros das empresas. Na década de 80, eles implementaram novos impostos, como os sobre empresas e mercadorias, para acompanhar uma economia em crescimento. Foi um pouco confuso no início. Os governos locais coletavam os impostos, frequentemente retendo a maior parte do dinheiro para si. Isso deixou Pequim sem fundos, com dificuldades para pagar defesa nacional ou grandes projetos de infraestrutura. Em 1994, Pequim, cansada do caos, lançou uma grande reforma tributária para assumir o controle. Eles dividiram os impostos em 3 categorias. Impostos centrais, como os direitos aduaneiros, foram diretamente para Pequim. Impostos locais, como o imposto sobre a propriedade, ficaram com as províncias. Os impostos compartilhados, como o imposto sobre o valor acrescentado sobre mercadorias, foram divididos entre ambos. Essa reforma foi um marco. Isso deu a Pequim cerca de 55% de toda a receita tributária, enquanto os governos locais ficaram com o resto. Parece justo, mas existe um problema. Os governos locais passaram a ser responsáveis por 70% dos gastos, abrangendo escolas, hospitais e estradas. Tinham menos dinheiro e mais contas a pagar. Para compensar, Pequim prometeu devolver parte do dinheiro via transferências, mas esses pagamentos costumavam atrasar ou ser insuficientes. Essa incompatibilidade criou um desequilíbrio de poder, que é uma grande parte da crise hoje. A 1994 modernizou o sistema tributário, mas deixou os governos locais em situação difícil, obrigando-os a buscar formas criativas de financiamento. Isso nos leva à tensão entre Pequim e os governos locais que moldou essa crise. Após a reforma de 1994, Pequim apertou as rédeas sobre os impostos, e os governos locais perderam o controle sobre grandes fontes de receita, como os impostos sobre negócios. Eles foram deixados à mercê do que Pequim decidisse devolver. Não era apenas uma questão financeira, mas também de poder. Pequim desejava um sistema centralizado para manter a unidade do país, mas os governos locais se sentiam pressionados, como se tivessem que trabalhar com limitações. Para enfrentar esse problema, os governos locais buscam soluções alternativas. Sem poder aumentar impostos sem autorização de Pequim, eles tiveram que ser criativos. Alguns recorreram a taxas, como cobrar das empresas por licenças. Outros obtiveram empréstimos através de empresas fantasmas de financiamento especiais, que podiam contrair empréstimos sem constar nos registros oficiais do governo. Nos anos 2000, esses veículos de financiamento possibilitaram que governos locais tomassem empréstimos bilionários para construir novas cidades reluzentes. Pequim desaprovava, mas tolerava por estimular a economia. A economia da China estava em alta, com o crescimento do produto interno bruto de 10% ao ano, e toda essa construção fazia o país parecer imparável. Mas essa farra de empréstimos era como construir uma casa na areia. Com a desaceleração econômica, as dívidas viraram um grande problema, e o sistema tributário era incapaz de cobrir o déficit. Isso desencadeou uma crise contínua. O conflito entre a necessidade de controle de Pequim e o desespero dos governos locais é uma razão-chave para a gravidade da crise atual. As vendas de terras foram o que realmente descarrilou tudo. Na década de 90, conforme as cidades chinesas cresciam, os governos locais encontraram uma solução para seu problema de renda: vender terras para incorporadoras imobiliárias. Na China, o governo detém todas as terras, mas funcionários locais podem alugá-las a desenvolvedores por décadas. Os desenvolvedores adiantavam grandes quantias para construir imóveis, e os governos locais usavam esses recursos para financiar desde estradas até escolas. Nos anos 2000, a venda de terras era um grande negócio. Em 2010, elas representavam 30% da receita do governo local, e em 2020 estava 40%, são bilhões de dólares anuais, como uma máquina que nunca para de cuspir dinheiro. Xangai e Shenzhen se tornaram potências globais,
com arranha-céus surgindo por toda parte, alimentados pelo jackpot da venda de terras. No entanto, essa configuração tinha um grande problema. Os governos locais ficaram viciados em vendas de terras. Em vez de construir um forte sistema tributário com impostos sobre propriedade ou renda, eles se apoiaram fortemente nessa injeção única de dinheiro. Diferentemente de outros países, onde os impostos sobre propriedade ou renda fornecem receita constante, o sistema da China permaneceu fraco nessas áreas. Os impostos sobre a renda pessoal representaram apenas cerca de 7% da receita tributária total em 2020, em comparação com 40% em lugares como os Estados Unidos. E em vez de corrigir isso, o governo deixou as vendas de terras preencherem a lacuna. Foi uma escolha fácil na época. Por que reformar o sistema tributário se as vendas de terras estavam enriquecendo a todos? Foi ótimo quando o mercado imobiliário estava aquecido, pois os incorporadores compravam terras e os preços subiam. Mas esse pensamento de curto prazo criou um desastre de longo prazo. Outra peça do quebra-cabeça histórico é como as políticas financeiras passadas alimentaram essa bagunça. Após a crise financeira global de 2008, a China enfrentou um grande desafio. A economia global estava em declínio e as exportações, cruciais para a China, diminuíam velozmente. Para manter o crescimento, o governo lançou um grande plano de estímulo, injetando trilhões de yuan na economia. Governos locais foram orientados a tomar empréstimos para investir em infraestrutura. Pense em rodovias, aeroportos e novas cidades. Isso funcionou como mágica. A economia da China se recuperou, crescendo de 9% a 10% em 2009, enquanto outros países enfrentavam recessão. Mas isso teve um custo. Os governos locais usaram esses veículos para emprestar, além de suas capacidades. Em 2015, a dívida deles era de cerca de 40 trilhões de yuans, grande parte atrelada a vendas de terras, usadas como garantia para seus empréstimos. Essa onda de empréstimos não foi apenas sobre 2008. Tornou-se um padrão. Quando a economia desacelerava, Pequim pressionava governos locais a gastar mais, frequentemente via vendas de terras e empréstimos. Na década de 2010, os líderes chineses queriam manter o produto interno bruto alto para mostrar ao mundo que eram uma superpotência. Os funcionários locais eram avaliados pelo crescimento das economias, então continuaram vendendo terras e construindo. Isso gerou uma bolha imobiliária, com a Evergrande e outras empresas tomando bilhões em empréstimos para adquirir terras e erguer apartamentos. Em 2020, o setor imobiliário representava 25% da economia da China, bem acima da maioria dos países. Quando a bolha estourou em 2021 com desenvolvedores falindo e vendas de terras 40%, os governos locais ficaram com o prejuízo. A receita deles secou, mas as dívidas não, e o sistema tributário não conseguiu compensar a diferença. Outra camada foi como as políticas passadas ignoraram a necessidade de um sistema tributário equilibrado. Nos anos 90 e 2000, a China focou em impostos fáceis de arrecadar, como o imposto sobre valor agregado em mercadorias. Impostos comuns em outros países, como o Imposto Predial Nacional, que daria às cidades uma renda estável, foram ignorados. Isso funcionou quando a economia estava em alta e as fábricas produziam, mas não criou um sistema preparado para tempos difíceis. Por exemplo, os impostos sobre o consumo de cigarros e carros compunham uma grande parte da receita, mas eles caem quando as pessoas param de gastar. Durante a pandemia, em 2020, o consumo e a receita fiscal caíram. Essas políticas foram criadas para impulsionar a economia, mas deixaram o sistema tributário frágil, incapaz de sustentar o governo quando as vendas de terras despencaram. Agora que vimos a origem do problema, vamos analisar os fatores que continuam agravando a situação. Vamos falar sobre deflação, o assassino silencioso da economia da China. Deflação é quando os preços caem continuamente de forma geral. Preços baixos podem parecer ótimos, mas é um desastre para um país como a China atualmente. Quando os preços caem, as empresas têm menos receita, dificultando o pagamento de funcionários, empréstimos e investimentos em novos projetos. Quando empresas enfrentam dificuldades, pagam menos impostos, deixando o governo sem dinheiro. Isso ocorre extensivamente na China. Por anos, os preços cobrados pelas fábricas por mercadorias, conhecido como Índice de Preços ao Produtor, permaneceu negativo. Em março de 2025, o índice de preços ao produtor da China caiu 2,5% ano a ano, abaixo da expectativa de queda de 2,3%.
Essa queda reflete os desafios econômicos persistentes. Isso significa que as fábricas estão ganhando menos por coisas como aço, roupas ou eletrônicos, e isso está matando seus lucros. Mas não são apenas as fábricas. A deflação deixa as pessoas receosas em gastar. Se os preços tendem a cair, não há incentivo para comprar hoje. Assim, as pessoas guardam seu dinheiro escondido debaixo do colchão em vez de gastá-lo. Isso é um grande problema na China, onde o consumo já é fraco. Em 2024, as vendas no varejo cresceram no ritmo mais lento em décadas, mal atingindo 2%. Quando as pessoas param de comprar, as empresas vendem menos e a economia desacelera. A receita tributária do governo sofre um impacto porque há menos dinheiro circulando no sistema. Os impostos sobre valor agregado, que vêm das vendas de mercadorias, caíram 8% apenas em 2023. A deflação é como areia movediça. Quanto mais ela reduz os preços, mais difícil é para empresas e governos se recuperarem. E com menos dinheiro de impostos entrando, o governo não consegue pagar suas contas, tornando a crise ainda pior. A questão agora é, o que está impulsionando essa deflação? Uma grande parte é a demanda fraca. Os consumidores chineses estão contendo gastos devido a preocupações com empregos, dívidas e a desvalorização econômica. Além disso, a demanda global por produtos chineses está em baixa. Países como Estados Unidos da América e europeus estão comprando menos devido a problemas econômicos internos e tensões. As fábricas da China ficam com excesso de produtos e poucos compradores, então reduzem os preços para vender o que podem. Mas esses preços mais baixos alimentam a espiral de deflação, diminuindo ainda mais os lucros e a receita fiscal. É um ciclo vicioso que está esvaziando a capacidade da China de se financiar, levando a crise fiscal ao limite. Vamos agora abordar o colapso do mercado imobiliário, outro problema que está agravando a crise fiscal. A partir de 2021, grandes desenvolvedores como Evergrande e Country Garden faliram devido a dívidas impagáveis, levando os governos locais a uma espiral negativa. Quando os desenvolvedores pararam de comprar terras, o dinheiro secou repentinamente. Isso os deixou lutando para cobrir despesas básicas e dependendo desse sistema tributário subdesenvolvido para obter renda. O colapso imobiliário também atingiu duramente as indústrias relacionadas. Empresas de construção, siderúrgicas e fornecedores de imóveis têm demitido trabalhadores porque não há demanda por novos edifícios. Isso implica em redução de empregos e da base tributária. A arrecadação do imposto de renda pessoal, já reduzida, foi prejudicada pelo aumento do desemprego. Milhões de famílias que investiram suas economias em apartamentos estão com propriedades desvalorizadas ou inacabadas. Isso os torna menos propensos a gastar, alimentando o problema de deflação mencionado anteriormente. O colapso imobiliário agrava a crise da dívida. Governos locais contraíram empréstimos vultuosos, garantidos por vendas futuras de terras. Sem receita de terras, eles não conseguem pagar os empréstimos. Os bancos, nervosos, recusam-se a emprestar mais, dificultando aos governos manter as luzes acesas. O governo central tentou intervir, oferecendo 1,5 trilhão de yuan em transferências em 2023. Mas é muito como colocar um band-aid em uma perna quebrada. A queda do setor imobiliário vai além de imóveis desocupados. É uma catástrofe que está esgotando o sistema tributário, esmagando empregos e acumulando dívidas em uma economia que já está lutando para respirar. Ok, vamos falar sobre a cobrança agressiva de impostos, uma marca da atual crise fiscal. Na ausência de outras fontes de renda no momento, o governo chinês está desesperado por dinheiro. Isso resultou em uma repressão severa à evasão fiscal e brechas com mão de ferro. Quer dizer, isso parece justo, certo? Mas aqui está o problema. As repressões agressivas estão assustando empresas e sufocando o crescimento. Pequenas e médias empresas, que representam cerca de 80% dos empregos urbanos e mais da metade da receita fiscal da China, estão sendo as mais atingidas. O governo tem implementado novas regulamentações e auditorias, exigindo impostos atrasados e aplicando multas pesadas. Nos últimos anos, as autoridades fiscais apertaram as regras em impostos, como o imposto sobre o valor acrescentado e imposto de renda corporativo, deixando empresas com dificuldades para cumprir. Empresas, principalmente de tecnologia e varejo, enfrentam auditorias inesperadas que vasculham anos de registros financeiros. Essa abordagem agressiva está criando um clima de medo. As empresas temem investir ou contratar devido à preocupação com a possibilidade de fiscalização. Algumas estão cortando custos, demitindo trabalhadores ou fechando completamente.
Apenas em 2024, mais de 500 mil pequenos negócios fecharam, parcialmente por causa dessas pressões fiscais. Isso implica em menos empregos e receita fiscal a longo prazo, contrariando os objetivos do governo. As grandes empresas também não estão seguras. Gigantes da tecnologia e fabricantes enfrentam regras mais rígidas, como impostos sobre a renda corporativa, que saltaram de 15% para 25% para algumas empresas nos últimos anos. O governo está visando lucros no exterior, dificultando a expansão global das empresas. O pior é que essa coleta agressiva prejudica a recuperação econômica. Quando empresas fecham ou reduzem, compram menos dos fornecedores, impactando toda a cadeia de suprimentos. Isso reduz ainda mais a receita do governo, já que há menos atividade econômica para tributar. As repressões fiscais também afugentam investidores estrangeiros, que veem a China como um local arriscado para negócios. O investimento direto estrangeiro caiu para um mínimo de 30 anos em 2024, com apenas 350 bilhões de yuans entrando. Menos investimento implica em crescimento mais lento, menos empregos e menos arrecadação de impostos. O desespero do governo está complicando as coisas. Quanto mais eles apertam, mais danificam a economia, fazendo a crise fiscal sair do controle. Dito tudo isso, vamos mergulhar nas consequências econômicas e globais da crise fiscal da China. Uma desordem que abala não só a China, mas o mundo inteiro. A crise, com raízes em um sistema tributário falho e receita em declínio, tem grande impacto e atinge fortemente. Discutimos sobre o colapso dos serviços públicos, o caos no comércio, países lutando para responder e a ameaça de uma desaceleração ou recessão completa. Aperte os cintos, pois isso é um grande problema que está afetando a todos. Primeiro, vamos falar sobre como os serviços públicos estão fechando ou reduzindo drasticamente. Quando governos locais não conseguem pagar dívidas e não há receita de impostos para subsidiar despesas, começam a cortar gastos em saúde, escolas e até serviços básicos. Em certas cidades, hospitais estão reduzindo horários ou fechando alas completas. Em 2023, os gastos com saúde pelos governos locais caíram, deixando milhões com menos acesso ao atendimento. Em certas regiões, servidores públicos, como policiais, bombeiros e funcionários do governo, estão tendo benefícios cortados ou salários atrasados. Em províncias mais pobres como Guizhou, o tamanho das turmas está aumentando, porque não há orçamento para contratar mais funcionários. Escolas fecharam, obrigando crianças a viajar horas até a cidade mais próxima. Os gastos com educação caíram 8% em 2024. Esses números representam crianças perdendo a oportunidade de um futuro melhor. Depois, há a infraestrutura básica. As estradas estão sem reparos, os ônibus públicos circulam menos e algumas cidades lutam para manter as luzes acesas. Isso não é apenas um problema de papelada. São pessoas reais perdendo acesso a serviços de que dependem. Isso gerou uma crescente frustração entre os cidadãos que veem suas comunidades desmoronarem sob o peso dessa desordem financeira. Vamos para os comerciais, pois a crise da China está turbinando os mercados globais. A China não é apenas outro país, é a fábrica do mundo, responsável por 30% da produção global e uma enorme parcela do comércio internacional. Quando a economia dela tropeça, todos sentem. A crise fiscal está sufocando o crescimento da China, com a receita tributária em queda e os governos locais cortando gastos. Isso indica que as fábricas podem reduzir a produção, já que as empresas lidam com baixa demanda nacional e internacional. A guerra tarifária com os Estados Unidos da América também pode ser um fator aqui. A redução das exportações chinesas prejudica países dependentes de seus produtos, como eletrônicos de Shenzhen e roupas de Guangzhou. Em 2024, as exportações da China, 5%, a maior queda desde a crise financeira de 2008. Isso está afetando as cadeias de suprimentos globais, dificultando a obtenção de peças pelas empresas. Em seguida, há a questão das matérias-primas. O boom da construção na China, impulsionado por vendas de terras, consumia toneladas de aço, cobre e óleo. Porém, com o colapso imobiliário, as obras estão paradas. Isso reduz a demanda por materiais, impactando fortemente países como Austrália, Brasil e Canadá. As exportações de minério de ferro da Austrália para a China, que representam cerca de 20% de sua economia, caíram 15% em 2024.
Os preços do petróleo também variam devido à queda na demanda energética da China. Isso não é apenas sobre números, é sobre empregos em cidades mineradoras ou portos que dependem do apetite da China. A guerra comercial com os Estados Unidos está piorando as coisas. Em 2025, os Estados Unidos aplicaram tarifas de 145% sobre os produtos chineses. Essas tarifas e barreiras estão prejudicando o comércio e elevando os preços de produtos como smartphones e peças automotivas. As cadeias de suprimentos globais estão emaranhadas, e a crise fiscal da China as aperta ainda mais. Passemos agora para a resposta internacional, pois outros países não estão apenas observando essa crise, mas reagindo de maneiras que podem remodelar a economia global. A queda na receita fiscal da China impactou os mercados internacionais. Os mercados de ações no Japão e na Alemanha, dependentes da China como centro manufatureiro, despencaram, com índices caindo 8% e 24%. Os países estão tomando medidas para se proteger. O Japão, por exemplo, incentiva empresas a mudarem fábricas da China para o Vietnã ou Índia. A relocalização está ganhando força devido à preocupação das empresas com a instabilidade da China. Em 2024, 30% das empresas japonesas com operações na China disseram que estavam reduzindo, citando as consequências econômicas da crise fiscal. Os Estados Unidos da América intensificam a desacoplagem, usando tarifas e sanções para diminuir a dependência de produtos da China. Isso não é apenas política, mas uma reação direta ao enfraquecimento da economia chinesa, agravado pela crise fiscal. A resposta da Europa é mista. A Alemanha quer manter o comércio com a China, mas pressiona por menor dependência das cadeias de suprimentos chinesas. Em 2024, a União Europeia iniciou negociações para novos acordos comerciais com o Sudeste Asiático, visando diversificar-se da China. Países em desenvolvimento, como os da África, também estão nervosos. Com a diminuição da receita fiscal da China, uma grande financiadora de sua infraestrutura, os empréstimos estão secando. Em 2023, os empréstimos externos da China caíram 50%. Deixando projetos como estradas no Quênia pela metade. A resposta internacional à crise da China é como um jogo de xadrez global, com cada país se movendo para se proteger. Vamos falar sobre o risco de uma desaceleração ou recessão, que é a parte mais assustadora. A economia da China já está desacelerando, estimada em 4,5% em 2025, a mais baixa em décadas fora da pandemia. A crise fiscal é uma grande razão para isso. Governos locais sem dinheiro estão cortando gastos em infraestrutura e serviços, arrastando o crescimento para baixo. Empresas também sofrem com deflação e auditorias fiscais agressivas. O problema é que uma recessão na China teria impacto global. A economia global está interconectada e os 18% da China no produto interno bruto mundial significam que seus problemas afetam a todos. Se as fábricas chinesas desacelerarem mais, as cadeias de suprimentos globais poderiam parar totalmente. Isso elevaria os preços de eletrônicos e carros, impactando consumidores nos Estados Unidos da América e Europa. Uma recessão na China poderia também derrubar os mercados de ações globais, com investidores entrando em pânico devido à queda nos lucros. O Banco Mundial estimou em 2025 que uma queda de 1% no crescimento da China poderia reduzir 0,5% do produto interno bruto global. Bilhões de dólares em perdas de empregos, comércio e crescimento globalmente. O setor bancário também preocupa. Os bancos da China estão carregados de maus empréstimos decorrentes do colapso imobiliário e do endividamento do governo local. Se os bancos começarem a falhar, isso congelaria os empréstimos, dificultando a operação das empresas e levando a China a uma recessão mais severa. Isso teria repercussões globais, pois bancos estrangeiros com laços com a China, como os de Hong Kong ou Singapura, enfrentariam perdas. O risco vai além de uma desaceleração. É um efeito dominó que poderia arrastar o mundo para uma recessão. Agora, devemos analisar o que está sendo feito para resolver essa situação e o que o futuro reserva para o dragão do Oriente. A crise fiscal da China, com receita em declínio e dívida em alta, é um problema enorme. No entanto, Pequim não está inerte diante da situação. A reestruturação fiscal é central no plano de Pequim para enfrentar a crise. O sistema tributário da China é uma grande razão pela qual as coisas ficaram tão ruins, dependendo demais de vendas de terras e impostos fracos. Pequim reconhece que o sistema atual é instável e busca construir um mais estável. Uma proposta é a introdução de um imposto sobre a propriedade em todo o país.
No momento, a China não tributa os proprietários sobre o valor de suas propriedades, o que é incomum para uma grande economia. Um imposto sobre a propriedade poderia gerar uma renda constante para os governos locais. A China iniciou testes de impostos sobre propriedades em algumas cidades para avaliar a viabilidade do projeto. Se implementado nacionalmente, poderia aumentar a arrecadação e auxiliar os orçamentos dos governos locais. Parece promissor, não é? Mas é aqui que o ceticismo entra em cena. Implementar um imposto sobre a propriedade é arriscado. Os donos de imóveis, sobretudo a classe média, não estão animados em pagar mais impostos quando já enfrentam dificuldades com a queda do mercado imobiliário. Muitos compraram apartamentos caros, apenas para ver seu valor despencar. Adicionar um imposto parece um tapa na cara, e Pequim teme provocar protestos. Além disso, descobrir os valores dos imóveis em um país enorme como a China é um pesadelo. Áreas rurais e grandes cidades como Pequim possuem mercados muito diferentes. Ademais, os projetos piloto avançam lentamente. Especialistas dizem que levará 2035 para resolver isso, mas os governos locais precisam de dinheiro agora, não em 2035. Portanto, um imposto sobre a propriedade pode ser significativo, mas não é uma solução rápida, e a resistência política pode enfraquecê-lo. Outro ponto da reforma tributária é elevar o imposto de renda. Atualmente, apenas cerca de 10% dos trabalhadores chineses pagam imposto de renda, pois o limite de isenção é de aproximadamente 60 mil yuans, ou cerca de 8 mil dólares anuais. Pequim busca reduzir o limite de impostos e incluir mais faixas, para que os maiores ganhadores contribuam com uma parcela maior. Em 2024, o sistema foi ajustado, elevando a taxa máxima de imposto de 45% para 50% para rendas acima de 1 milhão de yuans, aproximadamente United States dólares dos Estados Unidos, 138 mil por ano. Isso poderia trazer um extra de 500 bilhões de yuans anualmente, uma parcela decente para um governo desesperado por dinheiro. Eles também combatem a evasão fiscal, utilizando tecnologia para monitorar de perto a renda. Em 2023, esses esforços trouxeram 200 bilhões de yuans em impostos atrasados de altos rendimentos. É um avanço para um sistema mais justo, onde os saudáveis contribuem mais para solucionar a crise. Porém, este plano também possui falhas. Aumentar os impostos sobre a renda pode afugentar empreendedores e investidores, já apreensivos com a economia chinesa. O investimento estrangeiro caiu para um mínimo de 30 anos em 2024, e impostos mais altos podem piorar as coisas. Ademais, a classe média chinesa está pressionada pelo desemprego e redução nos impostos sobre propriedades. Pedir que eles paguem mais pode cortar seus gastos, que já são fracos. Menos gastos resultam em menor atividade econômica, reduzindo outros impostos, como o imposto sobre o valor acrescentado. É como apertar um balão. A pressão em um ponto causa expansão em outro. A reestruturação tributária é uma jogada ousada, mas é como andar na corda bamba entre aumentar a receita e matar o crescimento. Pequim busca soluções, mas a gravidade da crise pode tornar as medidas insuficientes. Mudando para a revisão fiscal, que trata de repensar os gastos e empréstimos do governo chinês. Os governos locais estão atolados em trilhões de yuan em dívidas, em grande parte de veículos de financiamento obscuros que emprestaram contra vendas de terras. Com a receita da terra reduzida, eles não conseguem pagar. Pequim está realizando uma limpeza, iniciando pela substituição de empréstimos caros por mais acessíveis. Em 2024, emitiram 3 trilhões de yuan em títulos especiais para refinanciar a dívida local, reduzindo os juros em 2%. Isso dá às cidades algum fôlego, permitindo que redirecionem recursos para serviços como hospitais ou escolas, que sofreram um 12% no financiamento em 2023. É uma medida prática para manter as coisas funcionando enquanto buscam soluções duradouras. Pequim também está restringindo regras sobre empréstimos, exigindo mais transparência e limitando novos financiamentos para esses veículos. Em 2025, o novo endividamento dos governos locais caiu 20%, um sinal de que estão tentando quebrar o vício em dívidas. Simultaneamente, o governo central está aumentando suas responsabilidades de gastos, como financiar programas nacionais de saúde para reduzir a carga nos orçamentos locais. Em 2024, as transferências centrais para as províncias atingiram 10 trilhões de yuan, 15% a mais que no ano anterior. A mudança visa equilibrar as coisas, para que os governos locais não fiquem presos pagando 70% das despesas com apenas 45% da receita. Um problema incorporado à reforma tributária de 1994,
O problema é que a reforma fiscal é um processo lento, enquanto a crise avança rapidamente. Refinanciar a dívida ajuda, mas não apaga o problema de 100 trilhões de yuans. Apenas adia o problema. Os governos locais ainda necessitam de receita, e sem as vendas de terras, dependem das transferências centrais, o que sobrecarrega o orçamento de Pequim. A dívida do governo central está aumentando, atingindo 30 trilhões de yuans em 2025. Apertar as regras de empréstimo parece bom, mas está deixando a cidade sem dinheiro para a infraestrutura, que tem sido um grande motor de crescimento. Os gastos com construção caíram 25% em 2024, desacelerando ainda mais a economia. Apesar de Pequim assumir mais gastos, não é o bastante para cobrir o déficit. Províncias como Guizhou ainda pedem resgates. A reforma fiscal é como reconstruir uma casa durante uma tempestade. É necessário, mas desafiador. Essas reformas são positivas. Eles retratam que, se Pequim mantiver seu rumo atual, estará em uma posição muito melhor em alguns anos. Contudo, o maior desafio é que as reformas são lentas demais para acompanhar o ritmo da crise. Os governos locais precisam de dinheiro agora, não daqui a uma década, quando os impostos sobre a propriedade podem funcionar. Sem medidas urgentes, 30% das províncias chinesas enfrentariam calotes orçamentários até 2027, provocando uma crise mais severa. Além disso, resta ver se Pequim manterá sua posição diante da oposição pública com o passar do tempo.